Agora são 8h16. Espaço aberto para o Instituto Vladimir Herzog. De 21 a 28 de agosto deste mês, portanto, comemora-se a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Em 21 de setembro, o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Já no dia 11 de outubro, comemora-se o Dia Nacional do Deficiente Físico. Todas essas datas e ainda outras, como o Dia da Síndrome de Down ou o Dia da Conscientização do Autismo, têm em comum o fato de serem datas que trazem luz às pessoas com deficiência. A espécie humana, seja em um país, em uma cidade, em uma pequena vila ou mesmo em uma escola, carrega em si a marca da diversidade. Ainda que com algumas semelhanças, todos apresentam características singulares que os diferenciam uns dos outros. As diferenças de caráter cultural, físico, social, intelectual, de gênero, faixa etária, entre tantas, estão presentes em todas as formas de agrupamento humano e, quando respeitadas, abrem caminho para a inclusão, o respeito e a vida democrática. Assim, sabemos que ações que promovem a inclusão devem ser cotidianas, mas já que há datas específicas, tantas datas, é sempre importante refletir como devemos pensar nessas pessoas nesses dias. E para isso, quem tem aqui a resposta para a gente é a Gunga Castro, ela que é professora, formadora do projeto Respeitar é Preciso, do Instituto Vladimir Herzog, e estudiosa do tema de inclusão escolar. Oi, Gunga, prazer em recebê-la, bom dia. Oi, bom dia para todo mundo que está ouvindo a gente. E antes de mais nada, eu agradeço o convite para poder falar de um tema tão deixado de lado, Verdade, Gunga. Bom, já quando a gente fala em deficiência, a gente lembra já naquelas barreiras físicas, mas tem outro tipo, de realmente barreiras mais sutis. Não é isso que a gente, enfim, pode falar, Exatamente. Você começou falando do mais importante, A deficiência, o conceito da deficiência está intimamente, eu diria, exclusivamente ligado às barreiras que o indivíduo tem que enfrentar para poder bem viver na sociedade, Então, a gente tem as pessoas que a gente diz, pessoas com deficiência, são pessoas que têm menos direitos. Que tem os seus direitos ali impedidos de alguma forma. Então, tem essas barreiras que a gente conhece, que é a barreira de acesso, a barreira arquitetônica, a barreira física, mas tem outras barreiras. Tem barreira ética, tem barreira intelectual, tem aquela barreira que a gente... a barreira da autonomia, Sobretudo as pessoas, acho que todas as pessoas com alguma deficiência, mas todas as pessoas que têm alguma deficiência, elas têm pouca voz. Elas são muito pouco ouvidas, A gente, como sociedade, de alguma forma, os atropela, Em nome de um bem, Que é bastante questionável. A gente os atropela falando, então, para ele o melhor é isso, Então, esta pessoa pode usar esta prótese. Este menino é melhor estudar em tal escola. E essa matéria talvez seja o caso dele não estudar agora. Para quê, Então, tudo isso são barreiras. E nós mesmos somos, a gente vê barreiras, a gente coloca barreiras na medida em que não luta para eliminá-las, E a gente ignora barreiras. E falta muito conhecimento, Eu lembro já que eu fiz um especial em outra emissora sobre as crianças, que, enfim, com deficiências, que principalmente ali perto da Vila Madalena, uma escola bastante que é referência, Uma escola pública. E a gente percebe que existe também falta de informação, falta de preparo, E um sofrimento, inclusive, do professor que não consegue dar conta, não é isso? Enfim, dos alunos, das crianças que têm deficiência. Realmente, quais são esses desafios, dentro da escola? Então, vamos pensar. Dentro da escola, o maior desafio, olha só, é quem não tem deficiência, ou que supostamente não tem deficiência. Então, eu sempre penso que pensar em inclusão escolar, é pensar no entorno, é pensar no que existe para que
todas as pessoas, e não é pensar no Joãozinho que chegou cadeirante ou no outro aluno que tem algum tipo de autismo. Sim. Assim como na sociedade, a gente pensar na inclusão escolar é a gente pensar na perspectiva da diversidade. A escola é um lugar para todos, garantido por lei, por direito, artigo 26, né, da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, a questão é a gente paulatinamente transformar a escola numa escola que seja para todos, e não assim, nós vamos receber um autista e agora, o que que a gente faz? A escola tem que estar preparada, ela sempre se arvora a falar o que nós vamos adaptar, né? Se você está falando em adaptar, você está falando de uma coisa que já está pronta, né? Está pronta para quem? Não está pronta para todos, por isso a gente vai ter que adaptar. Então, como é que a gente prepara? Você falou do conhecimento, né? Como é que um professor, e eu sou professora de educação infantil, 1ª a 4ª série, eu sou professora da sala de aula. Eu não aprendi a alfabetizar na escola e nem com alguém me informando. Eu aprendi a alfabetizar quando eu entrei na sala de aula e falei, opa, o que eu vou fazer aqui? Né? Essas crianças, né, a gente tem mania, né, na escola, é uma cultura, né, não é uma crítica, é uma constatação, né, de falar, então eu tenho um aluno com síndrome de Down ou eu não estou preparada, o que eu preciso saber? Né? Você precisa se encontrar com esse aluno, você precisa deixar que estes alunos, que todos os seus alunos se apresentem, para mostrar o que eles sabem, o que eles são capazes de fazer, porque a gente fica meia hora aí falando, não sabe isso, não sabe aquilo, não consegue, não está alfabetizado. Ok, o que ele é capaz de fazer? Né? Da onde é que eu vou partir? Em que momento esse saber dele, e tem saber, eu garanto, todos, né? Paulo Freire. Isso, então, em que momento que ele pode, este saber, isso é o mais importante, pode se relacionar com o saber de todos, com o grupo de todos. A escola é para todo mundo, a escola é colorida, a escola não é só aquela liçãozinha que você faz. A escola tem, né, tem árvore, tem criança brincando, e a gente vai falando, então vou ter que tomar cuidado, Não, a criança que tem algum tipo de deficiência, seja lá qual for, se ela não se machucar uma vez na escola, se ela não tiver o direito de viver ali sem ninguém ficar olhando para ela, né, de alguma forma discriminando, ela não está na escola. Né? Em geral, essas são as crianças que voltam mais limpas para a escola. Por quê? Porque a gente tem medo, né, de que algo aconteça. É um medo da diferença. E aí eu sempre falo para os meus professores, né? Você promete que você vai oferecer ao seu aluno com deficiência aquilo que ele precisa? Prometo. Mas você promete também que durante 5 minutos você vai esquecer que ele existe? Você vai largar ele na escola? Você vai deixar ele viver? Você vai deixar ele conhecer os outros? Você vai, né? Esse é o primeiro passo. E tem também a relação com os outros, com os amiguinhos, né? Com as crianças, que elas também ajudam, inclusive o professor, né? Enfim, nessa relação, não é isso? Muito mais do que nós, né? Verdade. É lógico que a gente não solta eles assim, tá bom, se virem. Não, exato. Mas muito mais do que nós, né? O que uma criança pode fazer pela outra, né? Quase tudo. Verdade. E, bom, enfim, falando dessa experiência, né, que foi muito importante também na minha vida jornalística, né? Eu lembro de um menino, é um projeto que tinha na PUC, né, na época, e nem sei se ainda tem, mas, enfim, lidando com a questão da deficiência em crianças. E eu fui uma vez numa oficina de computação e tal, Sim. E a professora chegou toda assim, com cuidado, olha, gente, a gente está recebendo aqui uma repórter, ela vai fazer perguntas para vocês, então, por favor, eu gostaria que vocês ajudassem, estava com aquele discurso todo. Chegou o menino, levantou assim, eu não vou ajudar ninguém. E essa frase foi sensacional, porque eu falei, olha, ele não tá afim de ajudar, não é isso? Isso. O cara não tá afim, eu achei sensacional isso, até eu comecei a brincar na redação, eu não vou ajudar ninguém, hein? E é bárbaro, porque tem essa espontaneidade, e esse menino, isso que eu queria falar, e esse menino, no final, ele cantou uma música do Renato Russo, inteirinha, e ele, foi linda a entrevista, entendeu? Ele que falou que inicialmente não ia ajudar, mas depois, ele começou a fazer toda a interação com a gente, e cantou uma música linda, e a gente fez toda, né, a sonorização da matéria com ele. Então, é surpreendente, né? É isso que eu quero dizer, é surpreendente também.
não é isso? Totalmente. É que Total. assim, você não precisa ajudar. Claro. Você precisa viver, você precisa se abrir Isso. para viver com todo mundo. E nisso a escola tem um papel fundamental, a educação tem um papel fundamental, né? Se as crianças começarem desde cedo a ouvir que uma palavra horrível, né? Esse é de inclusão, esse é o amiguinho especial. Eles vão construir um conceito de que eles são muito piores do que nós, de que eles são outros. E eles não são outros, né? Eles são iguais. Agora, se a gente põe eles ali para viver, né? Se a gente pensar assim numa classe de educação infantil, todo mundo ali, né? A gente fala que eles estão interagindo, nada, são todos egocêntricos, a gente sabe, né? Eles estão brincando, a gente está achando que eles estão interagindo. E eles estão aprendendo, então, da mesma forma que tem um que chora, o outro que fez xixi, o outro que vomitou, o outro que não sei o quê, tem um ali que tem um bolinho mais puxado, que eu vou ter que falar de um jeito, eu vou aprender, né? A falar de um jeito que ele entenda, porque eu não posso aprender a falar de um jeito só. Né? Eu vou aprender, enfim, ajudar ele a acompanhar o grupo, da mesma forma que aquele está emburrado ou daquele que é sem juízo, que fugiu, eu também preciso aprender a viver com ele. E isso é uma, vamos dizer assim, é uma missão muito bem cumprida pelas professoras de educação infantil. Né? Se a gente oferece espaço para todos na escola, né, desde muito pequenininhos, eles deslancham, né, do ponto de vista das relações, né? Essas crianças com deficiência, eles ensinam, eles dão uma lição ética a cada dia, inclusive para a comunidade escolar fora da escola. Pais, enfim, né? Todos envolvidos, né? Todos envolvidos. E Gunga, isso não quer dizer que seja fácil, né? Não é fácil. Acho que a gente desvaloriza muito esse trabalho quando a gente fala, todo mundo é igual. Não, cada um é de um jeito, né? Não é? Todo mundo é diferente, ok. Mas tem situações diferentes em que coloca alguns alunos, a gente está falando da escola, né? Em situação de inclusão. Né? Eles não são alunos de inclusão. Então, a gente tem que estar atenta a essas situações. Se eles estão em situação de inclusão, a escola vai precisar mudar. Perfeito. Né? E aí, no caso, o papel do diretor é importante, né? Sim, não é? Da gestão da escola, com exato. certeza, né? Porque uma escola, muitas vezes, ela é ferida, né? Ela se sente ferida quando tem um aluno autista que fica rodando e não entra na sala de aula. E não é que esta criança trouxe algum problema para a escola, ela revelou só um problema, né? Ela está apontando ali, isso a gente ainda não sabe fazer. Que bom, né? Essa é a lição que vamos aprender. Vamos aprender. A escola ela é sempre não toda, né? Sempre incompleta, como todos nós. Então ele está revelando essa questão, a gente vai... É verdade. E quando tem uma escola, por exemplo, do Olavo Pezzotti, que eu estava me referindo na Vila Madalena, que sabia lidar, e mesmo assim com dificuldades, com muitas dificuldades, com dramas pessoais, assim, de professoras extremamente competentes, mas que se viam numa situação complicada muitas vezes, o que acontece? Olavo Pezzotti, leva pro Olavo Pezzotti, e fica só, não é verdade? Acaba puxando só para a escola que consegue, que tem a diretora que é comprometida, não é isso? Isso, existe, né? Isso, existe. Aí tem duas coisas, né? Ela fala, vai lá que eles fazem inclusão, como se fosse uma opção. Né? E inclusão não é bife mal passado. Você fala, vai lá que o de lá tem. Não é isso, né? E outra coisa é que esse trabalho é um trabalho político, é um trabalho de posição, e não só de ser bem intencionado, né? Você tem que ter como educador uma posição. Eu sou educadora, eu tenho que educar todo mundo. É a minha missão, eu me formei para isso, né? Para todos. Então não adianta falar, vai para lá que eles fazem. Não é clube. É escola, né? É direito de todos. Exato, quer dizer, a importância da equidade, né? Nesse contexto Totalmente, é isso mesmo. Muito bem, Gunga, a gente agradece aqui a sua participação, muito bacana. E se você quiser acrescentar algo que eu não tenha te perguntado, algum exemplo que tenha te marcado nessa trajetória. Não, então, eu acho que, assim, neste dia, nessa semana, né? Eu acho que é um tema mote. Eu espero que tanto dia
né? Tantos dias para o deficiente, para o mental, para o isso, para aquilo, resulte numa reflexão que não nos ponha, né? Nós que supostamente não temos nenhuma deficiência, muito supostamente, né? Muito longe disso, Não né? nos ponha num lugar de pensar de cima sobre essas crianças, né? Que não tem crianças e adultos, não tem tipo de gente, ninguém é mais nós não somos mais humanos do que eles. Então, que este dia seja feito para que a gente se veja tão humanos quanto qualquer outra pessoa e que a gente se proponha também, né, a eliminar, não é superar, é eliminar as barreiras que a sociedade, sobretudo nos dias de hoje, né, coloca para humanos que não são tão perfeitos quanto se espera. Isso não existe, né? Humano é humano, não existe tipo de gente nem tipo de humano, né? Então, eu espero que tudo isso de dia resulte numa reflexão mais humana. Perfeito, Guga. A gente agradece aqui a sua participação. Eu que Um grande agradeço. abraço para você. Eu que agradeço. Obrigada a vocês. Obrigada. Falamos aqui com a Gunga Castro, ela que é professora, formadora do projeto Respeitar é Preciso, estudiosa do tema inclusão escolar.